Até 2026, as empresas privadas serão responsáveis pelos serviços de água e esgoto na metade dos municípios brasileiros. Mas para garantir o acesso de toda a população ao saneamento até 2033, é necessário investir 50 bilhões de reais por ano, o dobro de hoje. É possível alcançar essa meta? Nós vamos conversar sobre isso com o Fernando Vernalha, que é doutor em Direito do Estado, especialista em PPP. Tudo bem, Fernando? Tudo bem. Muito obrigado. Especialista em projetos de concessão, alguém que pode nos ajudar a entender, eu vou chamar de mercado, né? Porque hoje nós temos empresas privadas atuando. Como eu falei aqui no início, Fernando, até o ano que vem, 50% dos serviços vão ser executados por empresas privadas. Isso é muito, é pouco, se nós tomarmos como referência o marco do saneamento, que foi aprovado lá em 2020, essa evolução está rápida ou está lenta? Eu acho que esse é um processo, né, de ampliação da participação privada. Antes do novo marco, nós tínhamos apenas 6% de operação privada no setor. Hoje temos aproximadamente 30%, o ano que vem podemos chegar a 50%. Se todos os leilões, né, forem licitados e os contratos forem assinados. Então, acho que é um processo, a ampliação da participação privada, eu diria que é uma necessidade para a gente poder impulsionar a agenda de investimentos no setor. Mas as companhias estaduais, né, que também hoje operam um pedaço importante do saneamento, seguirão prestando serviço, porque muitas delas têm contratos, né, que têm aí uma longevidade, que têm alguns anos ainda pela frente, e de modo que no futuro, é provável que nós tenhamos, sim, uma participação muito maior da iniciativa privada do que temos atualmente. Quer dizer, quando os contratos de programa, né, que são mantidos aí pelas companhias estaduais e municípios, quando eles se encerrarem, o que nós teremos, né, como sucessão serão novas delegações para operadores privados. Então, é provável que daqui a alguns anos, 20, 30 anos, a gente possa ter quase que a totalidade do setor de saneamento sendo operado por empresas do setor privado. Nós teríamos hoje no Brasil regiões onde esse avanço está sendo mais rápido, ou estados, ou isso tem acontecido de forma homogênea? Não, o que nós temos tido, né, nos últimos anos são leilões regionais, estruturados principalmente pelo BNDES, e esses leilões regionais, eles acabam transferindo de uma vez só para a iniciativa privada um pedaço importante ali da operação de saneamento dos estados. Então, isso tem acelerado o processo, né? O saneamento, para lembrar, né, é um serviço local, de titularidade local, mas a nova legislação previu a regionalização como uma forma de agrupar municípios e possibilitar, né, os subsídios cruzados entre locais em que não há potencial econômico para gerar operações superavitárias e as capitais, os maiores municípios que têm um potencial de gerar operações superavitárias. Por meio da regionalização, a gente consegue viabilizar esses subsídios cruzados. E eu acho que nós temos tido sucesso em estruturar leilões regionais, né, operações regionais de saneamento. Isso tem acelerado o processo. Mas, enfim, eu acho que é um processo, nós vamos ter que... A gente está enfrentando, nesse momento, uma série de desafios, né, relacionados a todas essas agendas que se originam do novo marco legal, inclusive a agenda de regionalização. Ela não é simples, né, na prática, porque envolve toda uma necessidade de articulação política entre estados e municípios, que a gente sabe que não é algo trivial. Mas, assim, acho que temos avançado. O meu prognóstico é que a gente vai conseguir, sim, nos próximos anos, ampliar bastante o investimento privado no setor, embora seja muito desafiador, né, alcançar as metas legais até 2033. Vamos ver esse investimento? Separei aqui alguns dados para você nos ajudar a analisar esse processo, né, de como que nós temos investimento desde que o marco do saneamento foi aprovado. Vamos ver, então, a nossa arte aqui. Bom, em 2020 houve 4 leilões com 7,8 bilhões de investimentos. 2021, bastante investimento, menos leilões. 2022 foi crescendo. Neste ano, 92,4 bilhões é o maior investimento. E no ano que vem, uma previsão de 70. Esses dados bem altos no ano passado e neste ano indicam que houve já um amadurecimento do processo. Por que houve esse crescimento tão grande de 2023 para cá? Indicam, sim, que houve um amadurecimento do processo. No início, nós tínhamos apenas concessões, né, sendo modeladas e licitadas tanto por municípios quanto pelos estados também. Alguns estados fizeram isso.
e estruturas de regionalização, mas o que nós passamos a ter nos últimos anos foram PPPs, parcerias público-privadas, celebradas pelas próprias companhias estaduais. Então, as próprias companhias estaduais que hoje têm contratos, né, com os municípios e que vão continuar prestando serviço até daqui a 10, 15, 20 anos, dependendo do prazo dos contratos, as próprias companhias estaduais buscaram na iniciativa privada o investimento para conseguir ampliar a infraestrutura para atingir as metas de universalização. E operam junto com as empresas? Operam junto com as empresas. As PPPs são muito parecidas com concessões, na verdade são concessões também, mas são concessões feitas pelas próprias empresas estaduais, nesse caso, né? Principalmente de esgotamento sanitário, que tem sido mais utilizado. E, então, esse número ele também envolve a celebração de PPPs, o investimento privado por meio de parcerias público-privadas, não apenas concessões. Como a gente teve um aumento de PPPs nos últimos anos, isso provocou um aumento do investimento anual no setor. Mas esse mercado, ele é um mercado que é viável em qualquer município do Brasil? As pessoas dizem muito o seguinte, né? O investidor privado, ele não vai chegar em todo lugar. É essa a realidade em projetos de infraestrutura, especificamente saneamento, como estamos falando? Existe isso. Hoje, nós denominamos o fenômeno do cherry picking, né? O mercado vai naquelas operações mais rentáveis e isso é muito compreensível. E exatamente por isso é que uma diretriz importante da nova legislação é a regionalização, né? Então, a nova legislação induz os estados, principalmente, mas, enfim, os entes federados, de modo geral, a organizarem prestações regionalizadas, né? Blocos de municípios. Por quê? Porque dessa forma nós conseguimos empacotar, né, toda uma operação regional e isso faz com que os municípios menores e mais pobres e que não têm densidade populacional para gerar receita importante, sejam subsidiados pelas operações mais de municípios ricos, né, que tem um potencial econômico maior e operando esse subsídio cruzado. E isso, na verdade, já vinha sendo feito historicamente dentro da carteira de contratos das companhias estaduais. Mas agora nós teremos essas regionalizações para concessões, né? O que acontece em outras áreas, né? A gente vê, por exemplo, o caso de aterros sanitários, em que a gente vê municípios hoje em dia operando o mesmo aterro para viabilizar para alguns, né, que não têm condição de investir sozinho, né? Por meio de consórcios públicos. Consórcios públicos, no caso, né? Tem feito isso no âmbito do manejo de resíduos sólidos, destinação de resíduos. Acho até que, em relação à destinação de resíduos, nós vamos ainda desenvolver mais essa regionalização, porque hoje ela existe, é verdade, em algumas regiões, mas num número pequeno ainda, né? O resíduos sólidos é um setor também que eu acho que a gente vai ter que desenvolver muito, faz parte do saneamento básico, e a gente vai ter que desenvolver muito nos próximos anos por meio de concessões. No caso do saneamento, esses desenvolvimentos regionais, temos já casos interessantes no Brasil, de municípios que estão juntos nesse projeto? A gente tem algumas concessões regionais que foram leiloadas e em que a regionalização foi bem sucedida, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro. No caso do Rio de Janeiro, houve ali a estruturação de 4 blocos regionais para a operação do serviço em quase todo o estado do Rio. Esse foi o maior projeto do saneamento brasileiro e o maior projeto da infraestrutura, né? A maior dimensão econômico-financeira são as concessões da SEDAI. E essa regionalização, ela fatiou o município do Rio em 4 partes, porque o município do Rio é o grande carregador de receita do projeto. Então, foi formado 4 blocos, cada qual pegando um pedaço do município do Rio de Janeiro. Mas e quando um projeto vai envolver vários municípios? Quem encabeçaria o desenvolvimento desse projeto? Em alguns casos, isso tem sido feito pelos estados, né? Os estados assumem essa liderança institucional de articular e formar o bloco de municípios. Em outros casos, a própria estrutura de regionalização, né? em que o Estado também tem uma participação importante, mas aí é uma estrutura de regionalização montada com o Estado e os municípios que compõem aquela região. E há uma governança interfederativa que é montada para que as deliberações possam ocorrer ali no âmbito da região. A forma mais adotada pelos estados tem sido a microrregião, né? Que é uma estrutura de regionalização criada por lei complementar e de adesão compulsória pelos municípios. Então é compulsório. É compulsório, mas o Estado tem ali uma participação que não compromete a autonomia
municipal, né? Inclusive, essa já foi uma discussão que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal. A gente tem um precedente importante e, regra geral, a gente tem visto que os estados ali respondem por 40% do poder decisório da região. Os estados têm as companhias de saneamento. Muito se pensou, na época da discussão do marco, qual é o interesse da companhia em abrir o mercado dela para uma empresa privada. Pelo que você está me falando, isso não aconteceu e já hoje uma clareza dos estados e das companhias de que é impossível que elas sozinhas atendam a população. Exatamente. E tem outro dado também, né? Uma das mudanças importantes trazidas com o novo marco legal é a necessidade de prévia licitação para a prestação do serviço de saneamento básico, né? Prévia licitação e formalização de contrato de concessão. Então, os contratos de programa, né, que foram o meio aí utilizado pelas empresas estaduais para a prestação do serviço de saneamento, que não dependia de licitação, não poderá mais ser utilizado. Então, ao final do prazo dos contratos atuais, dos contratos vigentes, as companhias estaduais, né, em princípio, não poderão celebrar novos contratos de programa, né? Então, elas tenderão a perder valor ao longo do tempo. Exatamente por isso é que a gente viu em alguns casos, né, a transferência de controle das companhias estaduais, a privatização, e em outros as parcerias público-privadas, como uma forma de buscar no investimento privado também uma condição melhor para atingir essas metas de universalização. Mas em algum momento do futuro essa discussão ocorrerá, né? É uma discussão acerca da venda das ações das companhias, porque ao final desses contratos as companhias estaduais não poderão mais, claro que elas poderão disputar licitações, como as empresas privadas fazem, e adjudicar novos contratos, mas elas não poderão contratar diretamente com os municípios. Você falou de universalização, a meta era universalizar esse serviço até 2033. Vamos ver como é que está a situação hoje, primeiramente em relação ao fornecimento de água, né? Nós temos os dados de como está hoje no Brasil, por região, o atendimento da população, né? Então, o acesso à água, no norte, 64,2%, é a região com menor acesso. No sul, chegamos a 91%. Água, a situação é menos crítica, mas vamos passar daqui a pouco, na próxima arte, para a gente ver o acesso ao esgoto, né? O tratamento de esgoto, esgotamento sanitário. A gente já pode mudar a arte para ver também como que está o acesso a esgoto. Esse aí é o acesso à água. Por que o acesso à água... Temos aí o acesso ao esgoto, antes de a gente falar, né? Olha, apenas 14,7% no norte, sudeste com 80,9%, e o sul, que está muito bem no acesso à água, também no acesso ao esgoto, menos da metade da população. Do ponto de vista de investimento, de infraestrutura, há uma explicação para o acesso à água estar em situação melhor do que o acesso ao esgoto? O esgotamento sanitário é um sistema mais difícil mais caro, de se implementar. Mais difícil. E tem ficado para trás, infelizmente, historicamente. Aliás, a falta de esgotamento sanitário, né, tem sido um problema gravíssimo. Inclusive, nós temos dados muito preocupantes, né? Em 2024, 11.544 pessoas morreram por doenças relacionadas ao saneamento básico. Isso representa um custo também, né? Aquilo que você está deixando de investir na infraestrutura gera um custo na Primeiro, saúde. assim, é um problema gravíssimo. Social, né? Isso aí inviabiliza o direito à vida, claro. A falta de saneamento básico. Em segundo lugar, o direito a uma vida digna também, porque ninguém vive dignamente sem ter acesso a saneamento básico. Além do que, há, logicamente, repercussões no orçamento importantes, né? Inclusive no custeio da saúde pública. Estima-se que a partir da universalização do saneamento a gente consiga ter uma queda de aproximadamente 70% das internações por doenças relacionadas à falta de saneamento básico. Isso vai provocar, ao longo do tempo, uma redução importante no orçamento da saúde pública. Então, claro que o investimento em saneamento tem uma série de externalidades positivas, e é por isso que ele precisa ser feito de forma urgente, né? Mas acho que a gente está criando as condições para isso, né? Mas pelo que eu vejo desses dados que a gente acabou de ver, essa meta é muito difícil, né? Para não dizer inviável, porque há um gap muito grande ainda para que toda a população tenha acesso. Eu não acredito que a gente vai atingir essa meta até 2033. Acho que a meta é muito arrojada, dada
a conjuntura atual, né, a circunstância atual, porque a gente está vendo que é uma série de desafios, né? Cada uma dessas agendas que foram originadas com o novo marco enfrenta ali seus desafios. Mas acho que a gente está no caminho certo, né? Isso é importante. Acho que a nova legislação, o novo marco legal, tentou criar as condições, e acho que foi bem sucedido nisso, para que os atores aí do setor, né, prestadores, reguladores e governos, possam impulsionar essas agendas aí que são instrumentais ao atingimento da meta de universalização. Acho que a principal agenda é a agenda de investimento privado, né? São as concessões e PPPs. É isso que vai fazer a diferença, porque a gente precisa desse volume imenso de investimentos a que você se referiu, né? 50 bilhões anuais por ano. Isso representa mais do que dobrar o investimento aí dos últimos 5 anos em saneamento básico. Então, isso não vai ser simples, né? Mas acho que o importante é que a gente está no caminho certo. Você falou, né, da agenda das PPPs, e eu me lembro quando o marco foi discutido aqui no Congresso. Essa é uma agenda que tem paixões ideológicas muito grandes, né? Verdade. Naquela ocasião, um grupo grande de parlamentares e até de governos. Normalmente, os políticos que estão no espectro mais da esquerda tendem a ser refratários a qualquer processo de concessão ou privatização. Mas eu acho que o desenvolvimento demonstrou-se bastante acelerado. Essa poeira baixou? Qual que é a sua avaliação que faz? De fato, essa questão ideológica, ela é prejudicial ao investimento? Ou também nisso nós amadurecemos desde a aprovação do marco? Eu acho que a gente vem amadurecendo. No setor de saneamento, especificamente, a gente amadureceu muito. Isso não acontece em outros setores. Quando a gente olha, por exemplo, para a infraestrutura social, né, as PPPs, de serviços sociais, isso ainda há uma série de resistência. Você incluiria escolas, por exemplo? Escolas, PPPs de escolas e hospitais, a gente vê que há uma resistência maior, né? Mas no saneamento não, porque nós não temos alternativa no setor de saneamento. O Estado não tem como investir. O Estado, os números são muito tristes do saneamento atual, né? 30 milhões de pessoas sem acesso à água canalizada, 60 milhões de pessoas sem acesso ao esgotamento sanitário. Então nós precisamos investir, nós não temos alternativa. E o setor público não dispõe, nesse momento, de recursos públicos para fazer frente a esse volume de investimentos. A gente vem já com restrições fiscais, já há muito tempo as administrações públicas enfrentam uma crise fiscal, né? Então, nós precisamos buscar esse recurso na iniciativa privada. Mas, além disso, eu acho que os resultados que vão sendo mostrados, né, com a execução de concessões e PPPs, mesmo em outros setores, vão fazendo com que essa resistência ideológica vá diminuindo e vá prevalecendo o pragmatismo, né? A gente tem olhado para essa questão com um olhar mais pragmático do que ideológico. Esses investimentos privados poderiam ajudar a garantir a segurança do sistema também. A gente verifica hoje no Brasil como um todo, muitos estados enfrentando dificuldade de abastecimento de água, sobretudo períodos de seca. Há 2 anos, nós tivemos situações de muitos estados em dificuldade para conseguir o abastecimento para a população. Essa urgência de resolver isso também pode ser um fator que tem ajudado a alavancar essas parcerias? Também, porque no âmbito da regulação desses contratos, né, todas essas questões são endereçadas, né, e o concessionário privado fica ali com a obrigação de cumprir todos os encargos contratuais inclusive, tem metas de redução de perdas, por exemplo, né? Há uma série de diretrizes contratuais ali voltadas para ampliar a eficiência na execução do serviço. E há uma série de indicadores também de desempenho previstos nos contratos que impactam diretamente a remuneração do concessionário. Então, é um sistema muito interessante, porque isso gera incentivo, né, para que o concessionário persiga o atingimento de metas mais exigentes, porque ele vai ampliar a sua remuneração. Então, assim, eu acho que esses contratos, todas as questões que importam mesmo para o setor de saneamento, relacionadas à prestação de serviço, elas têm sido bem endereçadas nos contratos. Eu acho que a gente tem modelagens de alta qualidade atualmente, né, nesses projetos, principalmente os projetos estruturados pelo BNDES, e isso tem ajudado muito, porque tem também feito com que a gente tenha cada vez mais o interesse do mercado em participar desses leilões. A gente tem visto que o interesse é um interesse crescente. O setor está aquecido, claro que
Nesse momento há uma conjuntura mais desafiadora em razão da alta de juros, etc. Mas, ainda assim, eu percebo que há um interesse crescente do mercado por projetos de saneamento. Quando a gente fala de universalização, nós vimos nos dados que a região norte é aquela que tem os índices piores de esgotamento sanitário. Isso tem alguma relação com o fato de estarmos ali na região amazônica e do investimento em infraestrutura ali ter algum diferencial, algum aspecto mais complexo, falta de interesse da iniciativa privada? Porque os números são bem baixos, cerca de 40% apenas hoje da população com acesso a esgoto. Eu acho que é um concurso de causas, né, históricas até que levam a essa situação. É difícil a gente dizer que isso decorre, né, de circunstâncias regionais, mas acho que isso tem contribuído, sim. Assim, o que falta, né, é modelar bons projetos, né, empacotar as operações em impressões regionais, em regionalizações, modelar bons projetos, porque interesse da iniciativa privada há, né? Recurso para investir existe. A questão é a gente desenvolver bons projetos para atrair o interesse da iniciativa privada. O Congresso está discutindo a alteração da lei de concessão, né? Esse projeto está na Câmara, é uma discussão, essas discussões normalmente são longas. O que pode ser melhorado nessa revisão da lei para a infraestrutura como um todo e, sobretudo, para a área de saneamento? Olha, a nossa lei de concessões é de 1995. Ela faz 30 anos esse ano. E é uma lei muito bem feita, uma lei que tem funcionado bem historicamente, mas é uma lei minimalista. Uma lei que tem mais conceitual, tem poucos artigos. O que nós tivemos nesses 30 anos, né, principalmente nos últimos anos, foi o desenvolvimento de uma série de novas soluções contratuais e regulatórias que surgiram da prática das concessões, né? A gente tem hoje um dos programas mais robustos do mundo de concessão e parceria público-privada. Então, a gente desenvolveu muito isso, principalmente no âmbito prático. E o que acontece é que todas essas novas soluções não têm respaldo nessa legislação de 1995. E o que a gente viu historicamente foi que essas novas engrenagens aí da concessão, os novos temas da concessão foram sendo interpretados e modelados pelos órgãos de controle, né, que interferem muito, né, ali nos processos de licitação e mesmo na execução de contratos. Então, esses temas foram modelados da perspectiva do controle e não do regulador. Então, eu acho importante que a legislação seja atualizada para, enfim, tratar de todos esses temas surgidos da prática das concessões nos últimos anos, que são práticas regulatórias e contratuais importantes, né, para o desenvolvimento desses empreendimentos de concessão. Então, está na hora, sim, da gente atualizar a legislação. Esse projeto, que é um projeto de relatoria do deputado Arnaldo Jardim, é um projeto, na minha opinião, bem feito, bem elaborado. Acho que ele trata de questões importantes e, enfim, tramita em regime de urgência no Congresso. É provável que em breve a gente tenha aí uma atualização na nova legislação. E acho que é necessário, sim, atualizar a Lei Geral de Concessões. Fernando, obrigado pela entrevista. Eu aqui agradeço, fico sempre à disposição. Conversei com o Fernando Vernalha, que é especialista em projetos de infraestrutura, projetos de concessão, que é doutor em Direito do Estado. Agradecemos também a sua companhia, você que esteve conosco até aqui. Este programa está no site da TV Senado, lá senado.leg.br/TV, ou no nosso canal no YouTube. Você pode acessar, rever e distribuir esse conteúdo e acompanhar todos os conteúdos produzidos pela TV Senado. Muito obrigado e até o próximo Agenda Econômica.